né? Quais são os avanços e os grandes desafios que as empresas e organizações sociais que buscam criar inovações sociais estão percebendo na mudança desse cenário? Como estão se reinventando para conectar-se com o seu propósito, sem expectativa de trazer propostas de soluções prontas, mas experiências reais de quem está fazendo? E a gente espera que esse painel inspire a todos para a ação. Acho que hoje a gente compartilhou, aqui todo mundo compartilhou experiências maravilhosas, principalmente muito além das empresas e organizações sociais, principalmente de cidadãos, de jovens, de pessoas que estão fazendo, que estão no campo, que estão com a mão na massa e que estão trazendo essa realidade social good. Então, como que nós, que participamos de empresas, de organizações, qual é o nosso papel? Como é que a gente vai inovar e como é que a gente vai fazer diferença com essa sociedade conectada, com esse novo comportamento das pessoas? Como que a gente vai no ciclo de inovação? E aí, como host aqui, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com as palavras da Chris, porque ela trouxe para a gente, assim, pelo menos para mim, uma organização do processo de inovação. O processo de inovação ele não é diferente numa empresa, ele não é diferente numa organização social, ele precisa ter muita perseverança. Ele é de longo termo, de longo prazo, ele é intersetorial. Nós não podemos demonizar ninguém. O business tem que fazer parte, sim, do processo de inovação. Temos que encarar essa intersetorialidade. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu sou empresária há 27 anos, sou voluntária há 33, já trabalhei em governo 2 anos, então acho que eu já tive de todos os lados do balcão. E é fácil para mim, talvez, perceber a intersetorialidade, mas não é fácil para quem está só numa organização social, para quem está só numa empresa, ou para quem está somente no campo. Então, assim, esse é o desafio. Isso é o social good. É esse processo de colaboração, é enxergar a inovação dessa nova forma. E até uma pessoa veio conversar comigo, acho que foi o Luiz Alfaê, meu companheiro de Cinergos. Ele disse: Fernanda, o que a Chris trouxe organizou as ideias, e para mim realmente organizou, porque é um processo, e é um processo em que a gente tem que persistir. Depois, quando eu contar um pouquinho do IVA, das nossas inovações junto com o ICOM, eu vejo que o que ela colocou faz todo sentido, né? Nós temos que estar olhando isso de 20, 30 anos, a gente não pode ser imediatista. E o Social Good é isso também. É uma onda de inovação que vai ganhando corpo, vai ganhando braços, pernas e corações. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente teve todas as visões aqui, visões do campo, visões da educação, visão do jovem, visão dos não tão jovens, visão dos mais de 50 como eu, e como a Lúcia, né? A Lúcia acabou de entrar nos 50, e a gente está aqui, compartilhando isso, liderando um processo de inovação social. Entreguei a idade, Lúcia. Eu estou achando ótimo, que a gente tem 50 e está liderando um processo de inovação cheio de jovem, tudo de bom. Então, eu queria convidar para estar aqui conosco a Lúcia, do ICOM, o Anderson, do ICOM, a Bruna Bisato, da Ericsson, que veio aqui, no ano passado veio a Carla, esse ano veio a Bruna, o Pedro Sirgado, do Instituto EDP, e a minha querida amiga e companheira de jornada e de inovação social, a Regina Esteves. E aí vamos começar essa conversa, que, de novo, ficou o papel para mim para eu começar a falar um pouquinho da nossa organização, do Instituto Voluntários. Então, eu vou convidar a Ana. Cadê a Ana? Alguém chama a Ana Maria para mim. Ana, tu é o meu braço, minha perna, meu tudo. Se não vieres aqui, não vai dar certo. A Ana é aquela pessoa que, quando eu tenho uma ideia, Ana é uma ideia brilhante, eu sou o social good, ela, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Ela tem que dar conta. Então, não era no script, mas a Ana está aqui. E aí eu vou... PowerPoint, né? Como diz o Joaquim, cadê o PowerPoint? Eu vou falar um pouquinho para vocês do IVA e um pouquinho do Voluntários Online e de como a gente perpassa por essas ondas de inovação social, como é que a gente lida com isso lá dentro, e que nada mais é do que uma junção de pessoas, ideias e boas intenções. Meu Deus, o que aconteceu? Voltei.
Ah, é para frente. Ai, meu Deus, tá bom. Então, que a gente... O IVA nasceu há 15 anos atrás, já num processo de inovação. Um processo de inovação inspirado pela doutora Ruth Cardoso, que foi quando eu conheci a Regina, que está aqui com a gente. A doutora Ruth é uma grande inspiradora e resolveu trazer num movimento inovador o Centro de Voluntariado para o Brasil. E aí nós estamos aqui com Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, algumas pessoas aqui conosco. Estamos também com a Mônica e com o Alexandre McDowell, que fizeram parte desse primeiro processo, né, Ana? É uma felicidade muito grande, mas já era um desafio muito grande. Quando Ana e eu resolvemos encabeçar esse processo, a gente sabia que era um desafio, era uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, era trabalhar de uma nova forma no voluntariado. E aí isso foi crescendo, né? 15 anos atrás nós lançamos a organização, e depois de 10 anos a gente percebeu, nesse mundo todo que nós estamos vivendo, nessa conexão, nesse novo comportamento, nesses novos cidadãos, que nós precisávamos mudar. O nosso voluntário ele estava nas redes, ele estava na internet, nessa época na blogosfera. E aí veio o Zig, que vocês conheceram. O Zig era um jovem, bem jovem, e eu procurei, Zig, a gente quer fazer uma inovação lá, quer entrar no voluntariado online, como é que a gente faz para fazer um movimento na internet? Ele disse, Fernanda, volta amanhã, que eu vou ter uma ideia. E voltou e ele criou esse movimento Blog Voluntário. E ele está com a gente até hoje, né? Isso já faz 6 anos, e tivemos 1.014 blogs naquela época, agitamos a blogosfera, e aí foi o teaser do Voluntários Online. E nasceu o Voluntários Online em 2008, essa foi a primeira versão do portal. Nossa grande missão e a nossa inovação, sempre inovação por clonagem. Eu acredito muito nessa inovação por clonagem. Eu vou lá fora, olha, e copio. Tem algum mal? Não. Porque a gente sabe, a gente acompanha que, se as coisas estão dando certo, se as pessoas se engajam, se aquilo está funcionando, se adapta para a sua realidade, acaba funcionando aqui também. Isso com voluntários online, com social good, enfim, com tudo mais que a gente inventa. Na verdade, a gente copia. Copia e agrega, né? E aí, hoje, então, o Voluntários Online, que é o nosso projeto original da mudança e do uso da tecnologia, ele tem 55 mil voluntários, aqui já está desatualizado, 700 ONGs, está em todos os estados brasileiros, né? São milhares de vagas de oportunidades, vagas de todos os tipos. E o perfil? Perfil 68% mulheres, 32% homens e muito jovens. Então, esses jovens que estão aqui conversando conosco, eles são nossos voluntários online. De escolaridade bastante elevada, né, e todos muito ocupados. Então, esse é o perfil do jovem brasileiro que quer ser um novo voluntário. Esse é o perfil do social good, esse é o nosso perfil. Né, é o perfil das pessoas que querem fazer diferença e estão fazendo diferença. E aí são histórias de pessoas, né? Alguns dos nossos super voluntários. E aí a gente, então, nessa missão, conversando com a Lúcia, com o Anderson, com o Icon, resolveu fazer um primeiro movimento de tecnologia para a mudança social, quando a gente nem sabia que o social good existia. E aí criamos o TIB. O TIB foi um seminário feito pelo Icon e pelo IVA, lá em Florianópolis. Foi um sucesso, né? Foi muito bom, mas ele estava localizado em Florianópolis. E aí veio o Social Good. Lúcia e eu fomos para Nova York, assistimos o Social Good, e aí voltamos com a ideia, né, Lúcia, que arrepiou o Anderson, a Ana, as nossas equipes, e estamos aqui hoje. Foi essa terceira onda da inovação. E o portal está aí, são 5 anos de voluntariado online, é aquele processo da inovação mesmo, é o processo de que você escala, que você traz mais pessoas, que você realmente tem aderência, e aí parte para o Social Good, como a gente está aqui. Que o Social Good está engatinhando 1 ano e meio, mas nós estamos nesse mesmo processo. E como ele é um movimento mundial, ele está ganhando aí o mundo, não por nossa causa, mas somos uma parte desse movimento mundial, a gente acredita muito de que ele tem uma longa vida e possa trazer bastante impacto para toda a sociedade. O dia a dia de uma organização inovando não é fácil, né, Ana? Lúcia, Anderson, Regina, né? Não é fácil, mas, como a Regina estava me dizendo ainda há pouquinho, a gente tem que se reinventar todo dia. Tem que colaborar, co-criar, compartilhar, fazendo isso que a gente está fazendo hoje, dividir. E aí cada um que está aqui conosco vai colocar a sua história de inovação nas suas organizações, empresas, organizações sociais, para que a gente possa depois fazer uma conversa sobre esse tema. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Então, não sei, não tem sequência, vou passar para a Regina, então.
Muito obrigada, Fernanda. Obrigada por você estar sempre nos inspirando a se reinventar. A Fernandinha é uma que sempre está nos cutucando. Mas eu represento aqui o Centro Ruth Cardoso. Acho que aqui é o momento para a gente compartilhar um pouco com vocês desse desafio que, na verdade, está constantemente, diariamente, nos provocando a pensar coisas diferentes. Dá para imaginar, todo mundo aqui sabe, a doutora Ruth, ela era inovadora, ela era inspiradora, e o que é transformar isso como um legado no Centro Ruth Cardoso, que foi fundado com o falecimento dela. A gente estava num desafio muito grande, e aí a gente resolveu realmente arriscar, porque quando a gente fala em inovação, a primeira predisposição é dizer, vamos arriscar por aquilo que é inesperado e que a gente não tem certeza que vai dar certo. E a gente reuniu um grupo, eu vi aqui a Carol na entrada e alguns outros NetWeavers, que, com várias instituições, inclusive Social Good e vários outros, se reuniram e pensaram o que a gente vai fazer com o objetivo de tornar o Centro Ruth Cardoso aberto para essa inovação, mas, ao mesmo tempo, uma ponte de conectar ideias, pessoas, e trazer isso também como uma referência para a sociedade civil, em especial para as organizações sociais. E esse grupo fez a proposta da gente ter o Festival de Ideias, que hoje é um projeto bastante concreto, que é uma oportunidade das pessoas darem ideias para diversos temas de benefício social através das redes sociais. E nós temos uma plataforma que permite a cocriação online e também em ambientes de cocriação. É o 3º ano do festival, e tanto na plataforma foi evoluindo, as cocriações que eram planejadas para uma vez por mês passaram a ser semanais e daí diária, inclusive no Centro Ruth Cardoso, mas acho que o que a gente gostaria mais de compartilhar com vocês aqui não é só as ideias que vieram do Festival de Ideias e todo o resultado do próprio programa, é o que isso trouxe de transformação para uma instituição, em especial para uma instituição do terceiro setor. Então, a gente tem vários pontos de aprendizagem. Acho que o primeiro é que essa inovação ela só surge se necessariamente a entidade também estiver aberta, inclusive no seu ambiente, para essa inovação. E eu acho que a necessidade da gente organizar algo muito voltado ao que era a Ruth Cardoso, seu legado, foi um desafio que, na verdade, gerou uma oportunidade. Então, não era simplesmente reproduzir o que as entidades que ela criou já estavam fazendo, mas o que a gente poderia fazer para manter essa inovação acesa. Então, foi uma oportunidade que gerou essa necessidade e daí o resultado. O segundo é que as instituições de terceiro setor estão aí, isso não é novo, mas num momento bastante crítico de sustentabilidade. Sustentabilidade não só financeira, mas sustentabilidade em termos de missão para a sociedade civil. Então, quando a gente vê aqui diversas experiências acontecendo, como sociedade civil, não necessariamente como instituições, e sim como coletivos, ou como pessoas, ou como indivíduos atuando, isso é uma baita reflexão para as instituições. Quer dizer, como é que a gente se mantém como a proposta de uma inovação social, mas em ambientes que são altamente tradicionais, fechados. Trabalhamos em parcerias internas, mas, na verdade, a parceria externa de realmente somar e você co-criar uma solução com outras instituições ou com outros coletivos, ela é muito precária, muito frágil. Então, essa é uma baita reflexão que eu acho que está aí no dia a dia de todas as instituições. Nós provocamos também uma outra reflexão com essa inovação do Festival de Ideia, com essa experiência, que era como é que a gente poderia promover essa escuta do que a sociedade, do que esses coletivos, do que os criadores, do que grupos estavam trazendo de ideias para melhorar a qualidade de vida de todos nós, como um ambiente de escuta para as políticas públicas. Porque são ideias maravilhosas, são ideias muito factíveis de serem implementadas, mas batia aquele desafio enquanto instituição. Como é que isso pode ser também levado para uma política pública, para que a gente tenha um impacto maior? Só como um exemplo, o tema de mobilidade urbana é o tema mais, vamos dizer assim, acessado pelo Festival de Ideias, com criadores se envolvendo, e a gente dizia, mas não tem escuta na política pública. Então, a gente passou a exercitar um festival de ideias, tentando interagir de uma maneira muito mais efetiva com a política pública. E o tema escolhido foi um tema nada fácil, que é o tema da educação. Então, como é que a gente poderia promover também ambientes de cocriação em ambientes que são altamente tradicionais, que são as escolas, e como é que a gente poderia gerar esse protagonismo do próprio aluno, do próprio
estudante que está ali, para que ele fosse o grande agente de mudança dessa escola, sem desprezar a comunidade acadêmica, sem desprezar os professores, os diretores, mas dando protagonismo para que o aluno pense ou repense, ou ele realmente seja o protagonista desse ambiente escolar, desse ambiente muito mais criativo. Nós estamos num projeto piloto em São Paulo, Rio de Janeiro, com a Secretaria Municipal do Rio, em Florianópolis. E eu posso dizer para vocês assim, que a gente, como tudo é um risco na inovação, nós estamos acreditando que estamos no caminho certo. É possível, sim, criar um ambiente inovador na escola. Ou criar, ou identificar, ou favorecer, porque muitas vezes já existe. Mas o que a gente tem que realmente é impulsionar esses idealizadores que estão ali e que, nesse ambiente tradicional, muitas vezes eles não têm a oportunidade de se unirem e de produzirem essa inovação. E isso é a mesma coisa do que acontece com as entidades do terceiro setor. Quer dizer, a gente está sempre buscando essa inovação, mas a gente não repensa esse ambiente que nós vivemos e que nós nos conectamos. Então, acho que é esse ponto aqui que eu gostaria muito mais de aprender e ouvir com vocês, é como é que a gente também renova os ambientes do terceiro setor para que essa inovação seja realmente vivenciada por aquilo que a gente deseja. Obrigada, Regina. Assim, eu acompanho de perto o trabalho da Regina, do Centro Rui de Cardoso, né? Tenho a honra e o prazer de ser conselheira e vejo assim o grande desafio que a Regina tem na liderança desse processo, né? Não é mesmo fácil inovar, mas a gente não pode ter medo de falhar, né, Regina? Eu acho que esse é a grande provação, né? Tem que arriscar, tem que testar. Então, vamos aqui continuar ouvindo. Eu vou convidar o Pedro, então, do Instituto IDP, para conversar um pouco conosco, contar um pouco da sua história e da inovação. Agora vai. Tá. Bom, boa noite. Boa noite. Vou ver se não me apanham como me apanharam no intervalo, descobriram logo de onde é que eu vim, vou ver se consigo disfarçar o meu sotaque, para vocês não descobrirem. Eu trabalho então na EDP. A EDP é uma empresa de energia elétrica, de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica. Portanto, faz mais ou menos o que a Eletropaulo faz aqui no município de São Paulo, só que noutros municípios do Brasil. No litoral norte, Alto Tietê, Guarulhos, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Estado do Espírito Santo, e também temos várias usinas de geração de energia. Portanto, eu diria do outro lado, nós trabalhamos num ambiente social altamente complexo, nos dois negócios. Portanto, nós, por exemplo, neste momento estamos a construir 2 usinas, uma fica a 100 km a norte de Macapá, no estado do Amapá, uma região muito complexa, e essa usina hídrica vai inundar uma área e vai obrigar à realocação de famílias, e nós temos que lidar com isso. O setor elétrico faz isto há muitos anos, a questão é que nem sempre tem feito bem, e nós estamos hoje a redescobrir as novas formas de fazer isso, introduzindo essa tal componente que se pode chamar de inovação social. Na distribuição é um pouco a mesma coisa, quer dizer, nós trabalhamos num país e numa realidade onde temos, por exemplo, bairros, nós e não só nós, todas as distribuidoras do Brasil, onde 50% da energia que injetamos no bairro não é paga. Não há nenhum negócio que sobreviva com 50% de roubo, a não ser que se consiga repassar para o preço e o produto ficava caríssimo. E isso não acontece no setor elétrico. Então somos uma empresa elétrica que trabalhamos num ambiente, uma empresa multinacional, trabalha em Portugal e em 13 geografias já, no Brasil também desde 96. E ao mesmo tempo, só um parêntese muito rápido, o setor elétrico ele é visto e mal visto por todos nós que somos clientes de alguma empresa de eletricidade, mas ele é visto como um setor tradicional, convencional e pouco inovador. E não é verdade. O setor elétrico passa hoje por um movimento tecnológico muito semelhante ao que passaram as telecomunicações na década de 90. Eu, quando comecei a minha vida profissional, não tinha celular, telemóvel, e hoje, 15, 20 anos depois, já não tenho telefone fixo. E nos próximos 20 anos, algo parecido vai acontecer no setor elétrico. E nós estamos trabalhando nisso, mas isso tem a ver com tecnologia e menos com social. Então, o que é que a EDP fez? Criou, então, o Instituto EDP, que tem 5 anos, ele é muito novo, nós não temos receitas perfeitas,
temos uma história de trabalho anterior a estes 5 anos que era já feita nas empresas, trabalhando na área social, e temos procurado aprimorar isso. Então, eu hoje vou contar alguns exemplos. Vamos centrar num exemplo que mostra um pouco como o Instituto EDP procura abordar estas questões sociais. E é o exemplo de um projeto que nós desenvolvemos para combater a exclusão elétrica. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e 1,3 bilhões não têm acesso à energia elétrica. E nós que vivemos na cidade e que eu próprio, que sempre vivi na cidade, nós não temos a ideia de como é viver sem energia elétrica. Do que não se pode fazer, não se pode ler à noite, não se pode trabalhar à noite, não se pode refrigerar os alimentos, enfim, basta. Mas aqui há uma componente interessante que eu posso estar a descrever, e estou a descrever, eu conhecia esta realidade, mas quando nós vamos a uma comunidade que não tem energia elétrica nenhuma e dormimos lá 1, 2 noites, é que vimos que é outro mundo de não possibilidades. Que eles não podem fazer, eles durante o dia, por exemplo, têm que tratar da sua subsistência, não podem estudar à noite, aprender, os professores não podem preparar as aulas, não podem fazer, por exemplo, um artesanato para complementar a sua renda. Então, nós estamos, EDP, fortemente comprometida no mundo inteiro, e no Brasil em particular, para combater este fenómeno. O Brasil hoje tem mais ou menos, os números divergem, entre 500 a 80 mil pessoas, cidadãos brasileiros, excluídos da rede elétrica, não têm acesso à rede elétrica. É um número pequeno, comparado com os números com 1,3 bi. O Brasil é um caso de sucesso no panorama internacional. Então, tudo isto começa com uma experiência no Quénia, num campo de refugiados no noroeste do Quénia, chamado Kakuma. Eu vou rapidamente para a experiência brasileira em seguida. É um campo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e eu vou só dar este exemplo muito rápido da abordagem que a EDP teve para esta questão. É um campo que não tem energia elétrica, a não ser com alguns geradores diesel, basicamente, que estão afetos, que são das Nações Unidas, para os hospitais e para os escritórios das Nações Unidas. O campo hoje está com 110 mil refugiados, e como o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados é português, ele procurou a EDP, que é a maior empresa portuguesa, industrial, para ajudar, como sempre fazia, não é? Lá está, a falta de inovação convencional. Foi ter com a EDP, empresa grande, portuguesa, conhecia o presidente, fez-se uma conversa e pediu-se um patrocínio, um apoio, para resolver os problemas do campo, que são milhares, não é? 110 mil refugiados do Sudão, do Darfur, toda aquela região. E o que ele esperava era ouvir um sim, é uma causa nobre, importante, só que a EDP disse não. Nós não vamos patrocinar, porque vocês já tiveram cá o ano passado, provavelmente vão vir para o ano. O que nós vamos fazer nesse campo é diferente. Nós vamos ajudar-vos a resolver o problema da energia elétrica no campo, porque é isso que nós sabemos fazer enquanto empresa. É esse o nosso know-how. E para terem uma ideia, um pedido de patrocínio de umas dezenas de milhares de euros virou um projeto de 1,3 milhões de euros, que consistiu num diagnóstico da energia do campo de refugiados e depois no desenho de um conjunto de soluções de energia elétrica com base no sol para resolver esse problema. Caso brasileiro, e contando a experiência da EDP no Brasil, nós montámos um projeto que chamámos Luz Portátil Brasil, que teve uma primeira fase piloto durante o fim de 2012 e acabou em agosto, há um mês atrás. Foi um piloto que nós vamos agora escalar para uma fase de maior produção, em que nós, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com uma professora do MIT, desenhámos uma solução para 13 comunidades isoladas do sistema elétrico nas calhas do rio Tapajós e Arapiuns, no estado do Pará. Portanto, comunidades sem energia elétrica, nós pegámos nas componentes próprias de um sistema solar portátil, uma bateria, um painel fotovoltaico e uma lâmpada LED. Escolhemos os melhores componentes que encontramos, em vez de escolhermos componentes porque a gente pobre, carenciada, de qualquer porcaria serve. Nunca foi isso que presidiu a nossa escolha. Nós escolhemos painéis fotovoltaicos desenvolvidos para o exército americano, onde eles usam lá nas roupas deles, lá no Médio Oriente. Escolhemos um LED de alta potência da Philips, e escolhemos uma bateria, e escolhemos uma professora do MIT. E montámos um projeto escolhemos um parceiro local, um implementador local, que é um projeto de saúde e alegria, que conhece
naquela região melhor do que ninguém, e que tem uma logística muito própria. E fomos, então, junto destas comunidades, conhecer as necessidades deles, explicar a nossa proposta e desenhar com eles a solução. Portanto, nós não comprámos lanternas, no fundo é isso que eu estou a dizer. Nós podíamos ir ao mercado, comprar lanternas fotovoltaicas e espalhá-las na comunidade. Não foi isso que foi feito. Portanto, nós desenhámos um produto customizado, acabou sendo os componentes todos integrados na solução final na favela da Rocinha, numa ONG chamada Copa Roca, que gerou renda para essa ONG. Provavelmente na próxima fase do projeto nós vamos customizar e, portanto, integrar as componentes lá no próprio estado do Pará, no Amazonas, onde a maior parte das comunidades isoladas estão, e saiu um projeto muito interessante que permitiu declarações como: hoje a minha filha ou a minha neta, agora já não me lembro, acorda de manhã e já não tem o nariz preto. Porquê? Porque eles dormiam à luz da vela. E uma casa fechada, não é? E a vela, porque isso é uma coisa que eu também aprendi, e nós estamos sempre a aprender. Eu gosto de dormir às escuras, mas só hoje percebo que gosto de dormir às escuras porque a luz está ao alcance do meu braço. Quem não tem luz não gosta de dormir às escuras. Então dormem, aliás, eles disseram-nos que quem dorme às escuras são os animais. Nós não somos animais, então nós dormimos de luz acesa. Como não tem luz, dormem de lamparina acesa, de querosene ou de uma vela de parafina. Então hoje nós temos, nestas comunidades, nestas 13 comunidades onde decorreu a primeira fase piloto, e durante há cerca de um ano os equipamentos foram distribuídos, nós temos melhorias na geração de renda, portanto as pessoas podem trabalhar à noite, podem ler à noite, os professores podem prepará-las à noite, a luz pode ficar acesa durante a noite toda na potência mínima para dispensar as lâmpadas de querosene, e agora estamos a tentar escalar este projeto. Enfim, é um exemplo de uma intervenção que o Instituto fez no Brasil. Outros exemplos, nós estamos neste momento, por exemplo, na cidade da Aparecida, aqui no Brasil, a fazer um projeto piloto num conceito que se chama Smart Cities, Smart Grids, enfim, isso é um conceito tecnológico, aquilo que eu vos dizia, que o setor elétrico está em profunda mutação. E isto não é ficção científica, porque noutros países, como por exemplo Portugal, nós já temos um setor elétrico 100% liberalizado, com medidores inteligentes na casa da maior parte dos clientes. Vocês, por exemplo, se forem ao site da EDP em Portugal, a EDP, enquanto provedora de energia elétrica, ajuda todos os clientes a porem painéis fotovoltaicos na sua casa, na sua residência, e financia, ainda por cima. Portanto, é um mundo em mutação. Na cidade da Aparecida nós estamos a fazer um projeto piloto na área tecnológica e o Instituto entrou também, enfim, tentando trazer soluções, vamos chamar assim, de uma tecnologia social. E, por exemplo, dou o exemplo que nós estamos a fazer lá, que é estamos a desenvolver, já temos o conceito bem elaborado, agora vamos partir para a implementação daquilo que chamamos um hub social. Nós percebemos que existe lá já naquela comunidade da cidade da Aparecida, com todos os agentes que lá existem, poder público, escolas, ONGs, existe know-how, existem valências para resolver um conjunto de problemas, só que não comunicam entre si. Precisam basicamente de um catalisador. E nós chamamos esse catalisador um hub social, e portanto o nosso papel lá não é resolver os problemas, é criarmos uma estrutura física, tecnológica, no site certamente, e criar uma mobilização para que todos aqueles agentes que atuam já hoje na cidade e no município da Aparecida possam comunicar entre si, partilhar recursos, partilhar experiências e resolver os problemas. Então, eu hoje estou aqui a contar o exemplo de uma empresa que todos os dias faz os seus negócios num ambiente social altamente complexo. Há bocado perguntavam se em Portugal havia esta complexidade. E há 5 anos atrás não havia, mas hoje há outra vez. Isso é uma coisa curiosa. Nós em Portugal, há 5 anos atrás não tínhamos fome e hoje temos fome. Há 5 anos atrás era impensável uma criança aparecer numa escola sem comer. E hoje aparece. Então estamos a fazer outra coisa. Estamos a exportar tecnologia social para Portugal. Nós levámos, por exemplo, a Bolsa de Valores Sociais para Lisboa, a Bolsa de Valores de Lisboa. Levámos a Turma do Bem, os dentistas do bem para Lisboa. Levámos o Instituto Elos, ali de Santos, que trabalha em empreendedorismo social, para Lisboa. Então o Brasil, com tudo aquilo que nós vimos aqui, hoje pode ser um exportador de tecnologias sociais para a Europa, que é verdade. Bom. E é isso, contar a minha experiência. Fredo, muito obrigada.
É muito interessante a gente ver esse ponto de vista, né, de uma empresa que trabalha, uma empresa internacional que trabalha com energia e que tem soluções inovadoras endereçando dentro do próprio negócio, né, fazendo uma ação relacionada ao negócio. Eu acho que essa é uma perspectiva que a gente precisa assim botar na mesa para debater, né, e como que as empresas também, no seu investimento social privado, podem trabalhar e inovar dentro do seu negócio principal. Eu acho que é muito interessante a gente estar ouvindo. Agradecemos muito. E agora a gente vai ouvir a dupla Lúcia e Anderson. Não, tá vendo? A gente vai mixando. Eu acho que a gente vai empresa, agora uma organização social, depois a gente vai com a Bruna, né? Volta para a empresa para isso ficar bem em ciclos, né, Bruna? Então, o PowerPoint para a Lúcia. Bom, eu vou retomar um pouco a minha fala de hoje de manhã, explicando um pouquinho o que o ICOM faz, e diferente do que eu vi hoje durante o dia, desses jovens que já nascem com essa ideia de colocar a tecnologia a serviço de uma causa. No nosso caso, nós tínhamos uma organização, nós tínhamos a causa e fomos atrás de tecnologia que nos permitissem continuar sendo relevantes e continuar cumprindo e buscando aquela missão que nós tínhamos nos imposto. Então, realmente a tecnologia veio não porque nós éramos pessoas da área de tecnologia, mas que nós chegamos à conclusão que usar a tecnologia seria a única maneira de continuar atendendo e cumprindo a nossa missão. Então, o ICOM, como eu falei para vocês, foi criado como uma fundação comunitária, e uma fundação comunitária, muita gente pergunta exatamente o que é isso, né? Uma fundação comunitária, ela tem pelo menos 4 características principais. Ela atua num determinado território, o território pode ser uma cidade, um bairro ou até um país, né? O Quênia tem uma fundação comunitária, por exemplo, que atende todo aquele país. Mas o grande diferencial da fundação comunitária é que ela não é instituída por uma pessoa, por uma empresa ou por um instituidor. Ela, na realidade, nasce de um grupo representativo da comunidade que quer criar uma maneira de fortalecer as ações sociais daquela comunidade. Então, ela não tem um instituidor, mas ela nasce da mobilização de um grupo de pessoas, geralmente pessoas muito diferentes, e ninguém é o financiador de uma fundação comunitária. Na realidade, o financiamento de uma fundação comunitária vem da soma de pequenas doações de pessoas daquela comunidade que se unem em torno de fundos de investimento social para endereçar um determinado problema que emerge daquela comunidade. Então, as pessoas perguntam qual é a área que a fundação comunitária atua. É educação? É saúde? É mobilidade urbana? Na realidade, a fundação comunitária, ela atua no tema que for emergente e for necessário para aquela comunidade. Então, ela está sempre se reinventando para atender demandas diferentes. Um dos instrumentos que a gente usa para identificar quais são essas demandas, por exemplo, são os relatórios sinais vitais, que são um check-up que a gente faz na cidade de acordo com alguns indicadores para perceber e para identificar quais são as áreas prioritárias que precisam de atendimento naquela área. E uma das áreas que a gente nasceu... Então, assim, a missão do ICOM é promover o desenvolvimento comunitário, por meio da mobilização, da articulação e do apoio, tanto para investidores, e aí quando a gente fala em investidores, a gente fala em empresas, negócios locais, quanto pessoas, famílias e organizações sociais. Então, os 2 cases que e o Anderson vai contar melhor para a gente, o Anderson, que é diretor executivo do ICOM, surgiram da necessidade de... Nós começamos a atuar, por exemplo, em programas de fortalecimento institucional para as 300 ONGs que atuam no nosso território. E a gente começou a ver que o primeiro grupo de 50 ONGs, nós desenvolvemos um projeto belíssimo chamado Fortalecer, onde nós trabalhávamos com cada instituição para elas identificarem a sua missão, identificarem fontes de financiamento, melhorarem a sua gestão, ampliarem a sua rede de parcerias. Mas era um trabalho intenso, um trabalho onde a gente tinha que ficar 1 ano e meio trabalhando com aquelas 50 instituições para poder começar a gerar os resultados. E aí entra no que a Cris falou hoje de manhã, como eu vou escalar isso, né? O projeto é lindo, está dando resultado, ele é um sucesso, mas como é que eu faço
para atender não 50, mas 300 ou as 1.700 ONGs que nós temos atuando no nosso território. Então, nós buscamos proativamente a tecnologia para nos ajudar a resolver esse problema, através do Portal Transparência, que o Anderson vai contar. E a outra iniciativa que a gente vai descrever para vocês é a criação do Centro de Apoio à Inovação Social, que é um centro que oferece uma estrutura física de encontro para diferentes atores da comunidade que queiram fazer alguma coisa em prol da comunidade. E aí nós tivemos que aprender, por exemplo, que as ONGs não eram os únicos atores que estavam trazendo inovação social na nossa comunidade, que havia os empreendedores, não só empreendedores sociais, mas empreendedores de negócios mesmo, que queriam ter impacto social, agentes livres, pessoas que diziam, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, mas eu não quero me transformar numa ONG. Como é que a gente poderia desenvolver metodologias e um ambiente de apoio a todas essas pessoas que nós sabíamos que eram os agentes de mudança e os agentes de inovação da nossa comunidade. Então, vou passar a palavra para o Anderson. Eu só queria dizer, assim, da perspectiva de quem não é uma pessoa ligada à tecnologia, que não acha que cada novo aplicativo é o máximo, que acha que ainda tem dificuldade em entender o que é a blogosfera, onde exatamente, eu estava fazendo uma piadinha, a Fernanda estava falando da blogosfera, eu falei, que planeta fica isso mesmo, a blogosfera? Mas que enxerga na tecnologia a única maneira de a gente continuar se reinventando sempre e atingindo e cumprindo a missão que a gente se propõe. Vamos passar para o Anderson para contar como é que a gente enfrentou esses desafios. Eu vou te ensinar aquilo, você aperta nesse botãozinho, aí passa, olha lá, falou isso aqui, depois ela falou aquilo lá. Depois que a Fernanda disse publicamente a minha idade... Aí é a minha, então, né, Lúcia? Eu tenho 51, ela tem 50. Bom, gente, eu acho que o desafio da inovação social e do uso de tecnologia não é só uma questão de instrumento, de técnica, mas, e nem uma coisa de multissetorialidade só, mas também de intergeração. E do ponto de vista da juventude que está vindo, conversando conosco no CAIS, ou das organizações que foram fundadas há 30 anos atrás, que estão com as mesmas lideranças, que hoje tem uma história enorme nas comunidades de base, também tem muita experiência e podem aportar muita coisa para a inovação social e, inclusive, para facilitar o uso de tecnologia por aquelas comunidades. A Lúcia comentou desse processo que deu origem ao Portal Transparência, que foi um programa de desenvolvimento institucional, reuniu um grupo de 50 organizações, e esse grupo foi amadurecendo, foi se fechando como um grupo de trabalho mesmo, e 30 dessas instituições, então, foram os empreendedores de uma iniciativa que percebeu no uso da tecnologia a forma de poder comunicar melhor para a comunidade ou para a sociedade o que as instituições estavam fazendo no campo, o que era o trabalho delas, quem elas eram, por que a missão delas fazia sentido, coisas que nem sempre as instituições de base conseguem fazer. Normalmente você consegue mobilizar recursos para executar os seus projetos, para operar no campo, mas nem sempre você consegue destinar recursos para você falar com o seu vizinho qual é o impacto que você está fazendo naquela comunidade. Nesse mesmo período de discussão sobre essas questões da comunidade entender o valor do nosso campo, houve no Brasil aí um movimento de participação de pessoas que fizeram mau uso de recursos públicos, utilizando a estrutura jurídica das associações e organizações da sociedade civil, que mancharam o trabalho da maioria das instituições, que não tem nada a ver com esse tipo de história. Mas a força de comunicação sobre os desvios de recursos públicos era muito maior do que a pouca força de comunicação ou de empenho das instituições em falar sobre isso. E aí surgiu a ideia de um movimento das instituições de falar de si, de ir lá na internet e contar para todo mundo quem nós somos, o que nós fazemos, quanto recurso nós mobilizamos, de onde vêm os recursos, para onde vão, quanto pagamos de salário e assim por diante. E todas essas informações hoje nós podemos encontrar nesse portal, que é uma plataforma online que foi criada pelas instituições, elas que escreveram o banco de dados, dizendo o formulário do banco de dados, dizendo que tipo de informação que elas querem lá, o que elas consideram relevante, o que elas acham que é interessante para os seus stakeholders, e daí começou a surgir a plataforma. O problema
que levou a plataforma foi a falta de confiança e também dificuldade de gestão que a gente identificou nesses programas de desenvolvimento institucional. E a solução, então, veio através da tecnologia. Os resultados hoje do portal é uma plataforma que ela é uma iniciativa de um movimento, uma iniciativa que o ICOM acabou coordenando, mas o que nos faz orgulhosos é que hoje as pessoas e as organizações não fazem parte da plataforma, elas usam a plataforma. A plataforma é uma ferramenta que é nossa, é do campo, e as instituições fazem uso dela da melhor forma possível. E aí, inclusive, as soluções dos problemas e desafios que nós temos no desenvolvimento da plataforma também precisam nascer desse grupo de pessoas e organizações, das discussões que estão em volta do movimento de transparência. Então, nós temos ali 70 instituições que estão com os dados publicados no front do portal. De 181 que estão usando o banco de dados. Então, a organização, quando parte lá para preencher o formulário, percebe a dificuldade de levantar as informações que o formulário pede. E desse movimento de preencher, ela vai se desenvolvendo, vai se entendendo melhor para poder se comunicar melhor. E esse é um processo difícil, é um processo que chega, às vezes, na governança da instituição e a diretoria não se sente confortável de colocar as informações. Ok, isso não é um problema. Isso é um sintoma, é um diagnóstico de que essa instituição ainda precisa se entender melhor, amadurecer melhor os seus processos, para poder, de fato, entender como que ela pode gerar mais impacto a partir da sua ação. Ainda para finalizar sobre o portal, nós temos, agora o nosso grande desafio é poder incluir mais instituições dentro dessa ferramenta, dentro dessa plataforma. E para isso é preciso um apoio, é preciso que os gestores possam se familiarizar com o uso da ferramenta, se familiarizar com os conteúdos e conduzir processos de desenvolvimento institucional dentro das instituições. E isso a gente consegue fazer só com parcerias. E uma das principais parcerias para isso foi com universidades que oferecem cursos à distância. Então, hoje, nós temos uma parceria com uma universidade local, que é a Unisul, que faz cursos de extensão universitários gratuitos para gestores das organizações. Esse curso hoje já é bem conhecido, nós temos já organizações de São Paulo utilizando o portal, de Fortaleza, do Espírito Santo. Nós temos aí uma oportunidade agora de avançar com a ideia de transparência no nosso campo, por meio de uma plataforma muito fácil de utilizar, que é realmente inovadora e inédita, né? E a outra iniciativa que a Lúcia já adiantou, eu não vou deter muito tempo nela, até porque a pessoa que hoje está na liderança do CAIS é a Carolina, que é a nossa coordenadora do programa Social Good Brasil, que está dentro do Centro de Inovação Social. Ele nasceu de uma necessidade das instituições, nessa discussão de transparência e desenvolvimento institucional, de ter um espaço de referência para nós, como instituições. Onde nós podemos nos encontrar, onde nós podemos tomar um café e conversar sobre o que a gente está fazendo nas comunidades, onde que a gente pode trocar informações metodológicas, onde que eu tenho uma boa biblioteca que eu posso olhar. E se eu estou no centro de Florianópolis, sou da cidade vizinha de Biguaçu, quero marcar uma reunião, onde que eu posso fazer essa reunião? Onde eu posso usar a internet no centro de Florianópolis? Hoje você pode usar a internet no Centro de Apoio à Inovação Social. Nós mudamos para lá no início de agosto, a gente fez uma primeira sessão de cocriação desse espaço com instituições e investidores sociais, para que eles pudessem, então, dizer como que esse espaço deve aparecer, deve ser, para que eles pudessem se sentir confortável e entender aquele espaço como espaço deles. E isso agora começa a ser colocado em prática. Então, o CAIS é um espaço inovador de formação, de encontro, de troca de experiência e de conexão entre as instituições aí que hoje são frágeis, têm pouca articulação, com investidores sociais que estão buscando novos modelos e capacidade de execução para bons projetos nas comunidades. No CAIS, nós temos, então, a questão do espaço físico compartilhado, o uso de metodologias que podem estruturar e organizar melhor as ideias das iniciativas sociais, para que elas possam inspirar mais confiança e testar algumas alternativas de fato, fazer mudança sistêmica na comunidade. E nesse espaço e com essa metodologia a gente consegue conectar organizações e iniciativas sociais que não são de instituições, mas são de agentes livres, com redes aí nacionais e internacionais que trazem inovação que está sendo feita em qualquer lugar para ser aplicada na nossa comunidade. E é isso, gente. Muito obrigado.
Eu agradeço muito a Lúcia e o Anderson, né? E assim, desde o primeiro momento que a Lúcia chegou com a ideia de lançar uma fundação comunitária 8 anos atrás, quase 9, né, Lúcia? Disse, meu Deus, eu nem sei o que é, mas se a Lúcia está dizendo que é bom, vamos. E aí é um grande desafio, né? Essa mudança, essa reinvenção e todo esse desafio em conjunto do ICOM e do IVA, que são duas organizações de Florianópolis e que hoje tem esse privilégio de estar no mundo por conta do que a tecnologia nos permite, dessa força em rede e dessa força de relacionamentos também de todos. E agora a gente vai ouvir a Bruna, da Ericsson. A Ericsson já esteve conosco ano passado no Social Good, através da Carla, e nós vamos ouvir aqui um pouquinho a Bruna, né, a história da Ericsson e da inovação. Boa tarde, eu sou a Bruna, eu sou gerente de sustentabilidade da Ericsson na América Latina. E a gente tem diversos casos de projetos de tecnologia para o bem, que é o uso da nossa tecnologia para promover um bem na sociedade. E a gente trouxe aqui hoje um caso que é o Mobile Health, que é um projeto inovador, que teve resultados em impacto socioeconômico e é um projeto super interessante para a gente compartilhar com vocês. Então, aqui, primeiro, falando das parcerias, esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com o INCOR, que é uma das principais instituições de saúde associada à Faculdade de Medicina da USP, que foi o responsável, além de ser o responsável pelo projeto, também foi responsável por toda a parte de teste do protótipo em campo com os agentes de saúde. A Faculdade de Medicina da USP, que em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é responsável por um projeto para otimizar toda a assistência prestada ao SUS na região oeste de São Paulo, que foi o escopo do projeto. O LARC, que é o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computação da USP, da Escola Politécnica da USP, que também a gente tem uma longa história de parceria com eles. Eles foram responsáveis por toda a parte de manutenção de computadores e também pela parte de segurança do aplicativo. E a Ericsson, o nosso centro de desenvolvimento, centro de inovação de Indaiatuba, que nós fomos responsáveis pela parte de segurança e também por contribuir com o projeto, com toda a expertise em tecnologias móvel, de saúde e segurança. Aqui é um pouquinho da solução. Conforme eu falei, essa solução foi um projeto implementado na região oeste de São Paulo. Teve como escopo automatizar todos os prontuários dos agentes de saúde do SUS. Então, durante a coleta de dados, era um processo que sempre foi feito manualmente, com papel e caneta. E o projeto teve como objetivo substituir papel e caneta por um aplicativo Android desenvolvido com capacidade de GPS para georreferenciamento de dados e coleta dos dados. Então, aqui é um pouquinho do processo. Os agentes de saúde hoje fazem as coletas nas casas com o aplicativo Android, que é diretamente conectado com a base do SUS. E também tem toda a parte do aplicativo de SMS para poder fazer o gerenciamento dos dados. Aqui é só uma telinha exemplificando como é que é a cara do aplicativo e a equipe de uma das unidades. Esse projeto, como foi na região oeste somente, foram 6 unidades básicas de saúde que foram o escopo do projeto. Essa aqui é a unidade de Jaguaré. E o que teve de resultado esse projeto? Bom, esse projeto, ele, primeiramente, como teve como objetivo automatizar os prontuários dos agentes de saúde, era papel e caneta, vocês conseguem imaginar quanto tempo levava esse processo? É um processo que demorava 60 dias, e além de ter toda a parte de confiabilidade dos dados, eficiência na resposta, teve uma redução de lead time para 1 dia esse processo, sem falar na qualidade de vida do agente de saúde, né, que teve a vida muito facilitada com esse aplicativo. Na Zona Oeste, teve aproximadamente 25 mil famílias que foram beneficiadas, tá? Que corresponde a aproximadamente 100 mil pacientes cadastrados no banco de dados e 180 agentes de saúde que já utilizam esse aplicativo na região Oeste hoje. Aqui eu falei um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu na Zona Oeste, e esse projeto ele só reforça o interesse da Ericsson em promover projetos de inovação e também que utilizem a nossa tecnologia para poder promover o bem para a sociedade e, consequentemente, construir uma sociedade conectada.
Obrigada, Bruna. Muito interessante, né? E acho que é isso que a gente precisa mesmo compartilhar. E, assim, essa intersetorialidade, ela, na minha visão, ela é muito importante, eu acho que é para todos nós, mas a gente precisa estar sempre dialogando entre os setores, a gente precisa estar conhecendo o que está acontecendo e também valorizando os investidores sociais, né? Valorizando, que a gente falou das organizações, falou de empresas, mas também, por exemplo, o social good. Por que ele está acontecendo? Porque alguns o Instituto CIA, a Fundação Telefônica, apostaram na nossa ideia. Então, assim, é um investimento social privado num projeto de outras organizações e que formam uma grande rede. Então, assim, esse dinheiro dos institutos, fundações, das empresas, dos negócios, ele canalizado para questões amplas, ele vai ter muito mais impacto. Então, essa discussão ela precisa continuar. Eu acho que a gente está aqui para poder levar adiante. Nós temos aqui um pouquinho tempo aqui para o nosso aquário, mas ele vai ficar aberto. Eu queria, antes de abrir a cadeira do aquário, agradecer muito a Ana, que, como eu falei, é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, e toda a equipe do IVA e do ICOM e do Social Good. Né? Obrigada. E aí, a gente, né, até antes de lançar a pergunta, eu queria colocar e já deixar o aquário aberto, ver quem quer vir conversar aqui conosco, né, debater um pouco esse tema. Já está todo mundo cansado, mas são todos muito bem-vindos. Licença, boa tarde. Pela segunda vez aqui hoje, né? Gostaria de fazer uma pergunta, Carlos, né? Desculpa, de Portugal. Pedro, desculpa, não tinha pegado o nome. Começar aqui, eu tenho uma impressão, com o movimento social acontecendo no Brasil e tudo mais, eu tento buscar bastante referência à literatura para ver até como é que vem o movimento até artístico e cultural de uma civilização, né? Que vem aquela ideia do Zeitgeist, que é a fotografia da cultura num certo espaço de tempo, né? E buscando um pouco de referência, eu estava lendo um pouco do Henry Miller, que é um escritor norte-americano. Apesar de ele ser lembrado um pouco da parte mais, uma literatura mais pesada, ele também tinha uma grande coisa em questão de filosofia, né? Ele falava que a maior preocupação dele, pensando na civilização dos Estados Unidos, na época em que ele estava interagindo culturalmente, é que os americanos, eles não se preocupavam com a cultura, com a arte, com um pedaço de arte mesmo, de fazer alguma coisa como se fosse, sei lá, a expressão que ele usa era stage of arts, ou seja, o mais elevado possível do desenvolvimento de uma ideia artística, e que tudo estava muito focado no mercado, do que era vendido ou que não era vendido. E aí a gente perdia uma identidade cultural muito grande por causa disso. E aí, trazendo um pouco para cá, e eu gostaria de saber um pouco da sua experiência, eu vejo que o Brasil ele precisa se desenvolver muito na questão da cultura social, e principalmente porque a gente encontra uma realidade um pouco diferente da que encontrada na Europa. Eu vivi 3 anos na Europa e isso reforçou essa visão que eu tenho. A gente está com uma crise muito grande de identidade, né? E cada vez mais a gente tem um problema grande de inclusão social, de diferenças de valores, na verdade. E eu te perguntei ali fora como é que era Portugal, e o senhor achou assim, Portugal está com um problema social que não aconteceu há 5 anos atrás, e que as mudanças que vão ocorrer agora talvez seja uma mudança de médio a longo prazo, em 10 anos. As pesquisas mostram que o Brasil está no nível social que a Europa está, com 50, 60 anos. Então, eu gostaria de saber assim, qual é a diferença maior de trabalhar no contexto europeu em revolução social, numa sociedade que já está um pouco mais evoluída, que está entendendo mais o contexto social, e trabalhar com projetos sociais no Brasil, em que, infelizmente, a gente está muito bagunçado nesse sentido. Do ponto de vista, vou dar a minha opinião pessoal, não é? Do ponto de vista da organização social, eu estou no Brasil faz 8 anos, já sou brasileiro, já voto, portanto já anotei aquele site de há pouco do voto na web, porque aqui é obrigatório, em Portugal não é obrigatório. E
E eu tenho a família da minha mulher, que é brasileira, mas está nos Estados Unidos, eu tenho essa experiência. E eu, de alguma forma, também conheço o Norte da Europa. Do ponto de vista da organização social, para mim é muito claro que Portugal está no meio. Não estou a dizer que os portugueses estão no meio. Portugal, enquanto país, enquanto organização, e o Brasil está a 100 anos de distância, eu diria. Da organização social, da maneira como as pessoas convivem. E Portugal está a 100 anos da Noruega também, não é? Isso vê-se, quer dizer, eu não via deitar lixo pela janela do carro há muitos anos, e voltei a ver no Brasil. É esses exemplos que eu dou daquilo que eu chamo de organização social. A noção aqui no Brasil que é muito forte do que o que é público é para estragar, não é? O condomínio não é meu, posso estragar à vontade, mas eu pago para o condomínio, uma noção. A noção que o dinheiro público não é pode-se gastar à vontade porque não é meu. Quer dizer, está nos impostos, mas é tão arraigada essa noção aqui. Então, do ponto de vista da organização social, mas isso reflete-se não só no trabalho social, que é isso que eu faço na EDP, mas também se reflete no resto do trabalho da empresa, não é? A EDP tem projetos em África, são muitas diferenças, eu não saberia dizer aquilo que eu tenho verificado, e eu não tinha essa noção, e nós na Europa não temos essa noção, e eu não sei se no Brasil existe, que aquilo que se faz no Brasil do ponto de vista de inovação social, de projetos sociais, dos centros que existem, daquilo que nós vimos aqui e que eu tenho visto nos 8 anos de Brasil, é tecnologia de primeiro mundo, está muito à frente. Talvez porque na Europa e em Portugal não havia fome, a escola pública era boa, agora está-se a degradar muito. Como não havia necessidade, as organizações não se aperfeiçoaram tanto. No Brasil, como existe efetivamente uma necessidade, e vai continuar a existir, tem um ditado português que diz que a necessidade é mestra de engenho. Não é? Portanto, a necessidade, o engenho vem resolver os problemas. E eu não tenho muitas dúvidas que, do ponto de vista de muitas coisas que eu vi aqui hoje e que eu tenho visto no Brasil, aplicada a empresas, aplicada a ONGs, aplicada até a escolas, teria muita vantagem que Portugal fosse buscar essa experiência, para não ter que inventar tudo de novo. E é isso que a EDP, por exemplo, está a fazer. A EDP tem uma fundação em Portugal e faz projetos em Portugal. E, ultimamente, tem sido mais lógico importar as soluções do Brasil, não todas, mas levar para lá as organizações, como levámos a Turma do Bem. Porque há 5 anos atrás não havia problema. Há 10 anos atrás as crianças eram atendidas por dentistas públicos bons, agora desorganizou-se, o Estado desorganizou-se. Então, se existe uma organização no Brasil que está a fazer isso bem, vai para lá, ensina, está lá, capacita, fica lá uns anos e volta e deixa lá a tecnologia. Portanto, eu acho que o que gostaria muito de ver, a EDP procura fazer isso dentro do seu espaço de atuação, que não é muito grande, mas acho que o Brasil tem um conjunto de organizações e de conhecimento desenvolvido que tem muito a ensinar aos Estados Unidos, a Portugal e aos outros países. Porque, efetivamente, o que está a passar em Portugal, quer dizer, a gente só conhece um país quando vive nesse país. Isso também é uma experiência que eu tive de vida, não é? Eu namorei com agora a minha mulher, ela era brasileira, eu vinha cá enquanto turista, e eu achava que conhecia o Brasil, não conhecia. Só quando eu comecei quando eu tive que ser cliente de serviço público, quando eu tive que contratar serviços, quando eu tive que fazer uma série de coisas, é que eu vi que a coisa não era só, enquanto turista é tudo maravilha, é tudo muito bom, nós vamos com dinheiro, poupamos dinheiro para as férias e aquilo tudo funciona bem. Então eu acho que existe essa oportunidade, sim, de exportar tecnologia social, porque não dizer isso. Será que isso não está? Agora está. A Carol veio aqui me avisar que, como a gente está conectado aí para fazer um hangout com o pessoal do Plus Social Good, com o Social Good Summit, a gente vai ter que fechar o aquário. Então, eu não podia deixar aqui de deixar o nosso agradecimento para a UN Foundation, que é a nossa parceira, que nos colocou nesse movimento global, que acreditou aí desde o primeiro momento aí em mim, na Lúcia, depois na Carol e toda a nossa equipe, e que está hoje conosco aqui no Brasil, nós com eles, e o Plus Social Good, que é essa grande conversa global, esse grande movimento global. A gente vai poder compartilhar um pouquinho com eles, e eles conosco. E eu queria agradecer muito aqui também os links Social Good. Vocês viram aqui no painel, são pessoas que fazem o Social Good acontecer. Tem aqui do meu lado a Regina, tem a Guta na plateia, a Samantha, o Zig, enfim,
muitos que já passaram por aqui, e agradecer muito os voluntários online que se candidataram para a vaga de divulgador do Social Good e que fizeram um maravilhoso trabalho na internet. São centenas. São pessoas anônimas que a gente nem conhece e que estão nos ajudando a divulgar o evento, a plataforma, o lab, todas as atividades Social Good. Então, não podia deixar aqui de fazer esse agradecimento. Ó, Time's Up, 0. Acabou, gente. Muito obrigada, tá? Um beijo grande para todos.